Fala Potência, mais um Potência Cast. Carlos Jorge, Alagoano, isso é uma marca, inclusive, eu acho que vale a pena a gente abrir esse episódio falando do pessoal da Alagoano. Sim, falar mais, viu? Tem que trazer eles aqui, na verdade, a gente cara. nunca falou sobre Eu Alagoanos. eu já sei que o tema hoje, até porque a gente está com um convidado muito importante da área de inovação e tecnologia, eu vou perguntar ao ChatGPT. Eita. O que é inovação? O que você acha? É o único podcast que tem a participação do ChatGPT no porque Brasil. A gente não quer trabalhar, aí a gente bota ele aqui. Você pode assistir o Flow, qual mais? O Flow Podpah, você não vai ver participação do ChatGPT. O ChatGPT endoidou aqui, tá com um monte de coisa aqui, mas eu vou ler só o que ele é iniciou. livro, é? Inovação é o processo de desenvolver e implementar novas ideias, produtos, serviços, processos ou abordagens que resultem em melhorias significativas, gerando valor e impacto positivo. Inovação pode ocorrer em diferentes áreas, como tecnologia, ciência, negócios, educação, arte e muito mais. E aí tem tudo a ver. O ChatGPT acertou de cara, porque hoje a gente está aqui com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de Alagoas, nosso amigo Silvio Bulhões. Seja muito bem-vindo, Potência. Silvio. Muito obrigado, Eric. Obrigado, meu amigo. Silvio, a gente se encontra sempre nos eventos por aí, e inclusive o Centro de Inovação aqui de Alagoas, se você não conhece, cara, eu gostaria muito de divulgar, inclusive. Ó, é um espaço para você trabalhar gratuitamente. É um mega cowork que tem lá, tem internet, tem café que você compra de forma tecnológica, tem um espaço muito bom para reunião. É interessante horas, como aquele espaço não é tipo dominado assim, sabe? Não sei como. Porque é livre, eu boto o pé no eu tenho escritório aqui em Maceió, quando eu tô com vontade de ir, já fui para lá duas vezes trabalhar já. Pra você ter ideia como é que é. Então, tá de todas parabéns, as minhas reuniões hoje são lá no Centro de Inovação, todas, sem exceção, por causa da excelência do lugar. Os banheiros super bem, a zeladoria do espaço, né? O acesso. 24 eu já saí, teve dia que eu saí 2 horas da manhã de lá, né? Com reuniões e tal, aprendendo muito também. Você pega muitas vezes um cara no meio do corredor assim, não tem que ser no domínio, já troca ideia ali no sofá na hora, é muito massa. E para você que não conhece aqui Alagoas, nós estamos falando do estado onde está fundado startups que são conhecidas no Brasil e até no mundo, como a Tracton Design, que é a Handtalking, a Duit tá lá. A Duit. O N tá lá. E tá todo mundo nesse centro de inovação. Tirar esse projeto do papel já é difícil e fomentar e desenvolver isso aí. Qual é o desafio que você tem? Foi um desafio bem grande. Assim. A ideia do Centro de Inovação, na verdade, do Polo de Tecnologia de Alagoas, é uma ideia muito antiga, na verdade. Sim. É um sonho antigo do ecossistema, não é um projeto do governo, não é um projeto de Estado. Um projeto que nasceu dos empreendedores da tecnologia alagoana que sonharam com um espaço próprio para fomentar o setor. Isso lá em 2000 e pouquinho, 2005, 2006, mais ou menos por aí. E, a partir daí, uma luta veio sendo tocada pelo governo de Alagoas, secretária Cátia Borne, à época, secretário Eduardo Seton, ainda no governo passado, Teotônio Vilela, brigaram pelo recurso, uma luta, não conseguiram um pedacinho, começaram a estruturar a obra, mas encerrou o governo e ele não conseguiu levar à frente. Quando o Renan Filho assumiu o governo, nosso ex-governador, ele tocou a obra e concluiu a obra física, Sim. A estrutura. E, nesse intervalo, eu substituí o ex-secretário, meu amigo Rodrigo Rosta, o prédio estava pronto, Sim. Por assim dizer. Eu falei até na inauguração, governador, já estava pronto o prédio quando eu cheguei. Não posso levar esse crédito. Mas estava um prédio vazio, sem alma. Era um corpo sem alma, Sim. Vazio, um vão, sem empresas, sem pessoas, sem negócios. Mas, não faz sentido a gente inaugurar um centro de inovação dessa forma. Vai fazer uma festa bonita, como de fato foi, e depois as pessoas vão desmonta tudo, vai embora e continua vazio. Então, a gente intensificou o processo naquele momento de chamar as empresas, dizer, vocês precisam acreditar, vocês cobraram tanto, era o que eu mais falava, Sim. Vocês cobraram tanto isso, agora que está pronto, vocês não querem ir, pessoal, vamos lá acreditar, confiar no projeto. Então, a turma conseguiu absorver essa ideia. A Handtalk, inclusive, foi o contrato 01 do Polo. O contrato de aluguel 01, a Handtalk assinou. Caraca. Que é um aplicativo fantástico. Exato. Global. E o pessoal da GoNoob, que vende soluções de cloud, foi a primeira empresa a se instalarem lá. De fato, eles abriam e fechavam praticamente, tinha nada pronto. Então, um processo, a turma acreditou, e no dia da inauguração a gente já tinha quase 70% de ocupação dos contratos assinados das empresas se instalando. Hoje a gente tem 100%.
Isso é muito bom de se dizer. E com um banco, né, de gente querendo entrar, tem mais 1000 aí, né? Uma fila de espera grande. Tem então. mais de 300 empresas cadastradas querendo espaço para se instalarem, sejam elas já empresas consolidadas do setor, empresas de outros estados que querem se instalar aqui, e também empresas que estão começando e que querem um espaço assim. Por isso tem motivado, inclusive, o governo do estado. A gente está fazendo um estudo, o governador Paulo Dantas já nos deu essa missão, fazer um estudo imobiliário ali na região, ver um espaço que dê para a gente ampliar. Criar novos espaços, um anexo, eu até brinco na SECT, que é um anexo 1 do Centro de Inovação, porque depois vem um 2, depois vem um 3, e Jaraguá vai ser tomado conta pela tecnologia. Esse é um grande sonho, é de requalificar o bairro do Jaraguá, nessa mistura do novo com o antigo, com o que a gente chama de Jaraguatec. O Recife, eu acho que dá esse fomento, essa referência para nós da inovação. E ali tem o Mangue Digital, tem a Ilha Digital, né? O Recife tem muita essa pegada hoje, grandes empresas, né? Diz que até tem a Apple escondida lá em Recife, ninguém entrega onde é que está o escritório lá da Apple. Mas assim, e também no campo da inovação social, né? A gente vê o terceiro setor muito bem representado também lá, né? Com grandes tecnologias sociais. Recife realmente tem se tornado esse celeiro. E toda vez que a gente fala do Sul e Sudeste sempre, né? Mas agora pode dizer também Nordeste, iniciando ali por Recife. A gente também está trazendo esse tema da inovação social, né? Que aí é uma área de impacto positivo, né? Muitas vezes começa sem lucro. Criativa também. Da economia criativa, começa sem lucro, mas depois parte para o lucro, né? Que é um negócio de impacto social. E a inovação, eu acho que se tornou uma matéria-prima hoje essencial, né? Do pequeno ao grande empreendedor, ele vai precisar ter essa habilidade, né? Seja na tecnologia ou não, porque a inovação não essencialmente você não precisa ter o tecnológico como produto essencial, vital, né? A gente pode inovar de toda forma. Mas como é que você percebe hoje, Silvio, no campo Alagoas, como é que você vê o cenário atual? Né? A gente sabe que o passado foi de muita luta, né? E tem um camarada que é sensacional, o professor Jean Paul, né? Fala assim com brilho nos olhos, quase chorando desse processo também, que ele participou muito, um ativista, né, por esse tema, e a gente vê como Alagoas evoluiu, né, e como o papel decisivo do poder público também de olhar para esse tema como tema prioritário, né, de potencial econômico, né, de potencial de emprego e renda, mexendo com o PIB, né, de Alagoas. Acredito que esse segmento já começa a mexer um pouquinho na economia e no PIB do estado. E você percebe como está essa área da inovação no estado, seja no campo tecnológico ou não, e a prospecção disso, né? Porque muitas vezes é bom a gente dizer à geração de agora, dizer, ó, bicho, se prepare, porque daqui a alguns anos Alagoas vai se tornar uma referência, uma potência. E a melhor coisa do mundo é o potencial, né? A galera muitas vezes remete ao passado ou ao cenário atual. Não, bicho, mas o potencial te mostra que tu precisa estar pronto para ele. Não, sem dúvida. A gente vê que o resultado dos investimentos que são feitos pelo poder público, como você bem colocou, por exemplo, você citou, talvez, algumas das 4 principais startups que a gente tem aqui, Rentalk, Tractor, Wine, e o que elas têm em comum, essas 3, por exemplo, é que elas surgiram de demo days realizados pelo governo de Alagoas lá atrás, isso em 2010, 2011, eu acho que a Tractor foi em 12 e a Rentalk em 13, ou o contrário, algo assim, e uma ação bem pontual, tem o demo day, faz a festa, a partir de ideias de potencial negócio que o pessoal tem, eles tinham uma vocação muito, muito boa para isso, e a partir daí os negócios foram desenvolvendo. Você imagina agora que tem um começo, um meio, um fim, uma constância, é uma coisa com um ritmo, assim, sempre com alguns programas continuados, com novos projetos a todo instante, com o governo aportando muito recurso no apoio para esses negócios serem tirados de papel e alavancados, com metodologias, trazendo pessoas de fora, inclusive, também com experiência muito grande de mercado, muito grande para atração de investimentos. Imagino que isso vai gerar daqui a 4, 5, 10 anos. Sim. Com, talvez, assim, injeções pontuais lá atrás surgiram o que tem hoje, só essas 3 empresas hoje devem gerar juntas 200 empregos. Só as 3 juntas. Verdade. Você imagine, com um ticket médio de salário,
muito maior do que a média salarial que a gente encontra aqui em Alagoas. Por exemplo, só lá no Polo, hoje, 750 empregos são gerados pelas empresas que estão lá instaladas. Então, mais ou menos 33 empresas instaladas, com um ticket médio bem maior. Por aí você tira, com um investimento de 20 milhões de reais em estrutura, que foi feito até hoje. Sim. Então, isso dá um resultado muito bom e muito rápido. Eu estou muito animado com todo esse processo, muito por conta disso. A gente tem experiência do que foi feito no passado, do que deu certo, do que não deu. Do que deu certo, a gente está replicando. E o que não deu, a gente está corrigindo para avançar muito mais, trazendo experiências de fora, fazendo um investimento muito grande em ciência e tecnologia, um investimento conectado com a academia. As universidades estão muito próximas de todo esse processo. Boa. Não é só inovação, está ligado à ciência, de fato. É um tema transversal. O mercado em si, hoje, que não tratar de tecnologia, de inovação, ele seja qual for a área, ele está fadado a ficar para trás, seja inovação social, seja economia criativa, tudo isso está no leque do governo de Alagoas, e não só na SECT. Sim. A gente tem uma relação muito próxima com as outras secretarias do governo, quase prestando um serviço para algumas delas, integrando ações com outras. Então, o governo em si, o governador tem tocado essa pauta. Nosso governador é um entusiasta. Você encontrou com ele em alguns eventos lá no Polo esse ano. No Mais Ciência, Mais Futuro, no lançamento da segunda rodada do Tech Work. Então, a gente tem assim, ficado muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado e está muito otimista também com o futuro, que é a base que a gente está fazendo agora. Eu estou na SECT, para vocês terem uma ideia, há 2 anos. Acho que a gente está em maio, 2 anos. Eu assumi lá em maio de 2021. Isso. Então, nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram, mas foi um trabalho de alicerce. Sim. Trabalho de base, de reconstrução. Então, a partir daqui, agora que eu acredito que nesses próximos 3 ou 4 anos a gente vai avançar muito mais do que todos esses resultados que a gente já alcançou nesses últimos 24 meses. Boa. Muito bom. Esse episódio ele tem um patrocínio da Connect Automação, inclusive, que é uma Melhor do empresa mundo, também viu? de tecnologia daqui de Alagoas. Só leva o choque nela. A gente está aqui, toda vez que queima a empresa, né, bicho? O patrocinador, Não, pô, paga tudo. A empresa que está aqui em Maceió, a gente produz painéis elétricos industriais aí para o Brasil inteiro, aqui de Maceió, e também estamos em Ananindeua, no Pará. Será que é boa? E o que acontece? Eu trabalho nessa área de tecnologia, sabe? Então, eu admiro pra caramba o seu trabalho, viu, Silvio? Falando Obrigado. de Top verdade. E hoje eu demais. descobri que a gente é família hein, aqui. Que o Silvio é Conterrâneos. o Silvio é de Santana de Ipanema, né? Meu pai também é de lá, família de lá também. E o que acontece? Uma coisa que eu descobri, falando do investimento, e aí eu fiquei, tipo, maravilhado, inclusive. Nunca consegui colocar os meus colaboradores, porque essas vagas voam. Mas existe um programa chamado de Ostec, Ostec é que top. eu achei fantástico, cara, quando eu conheci. Além Top, do proposta polo muito boa. Além do polo de inovação, já que funciona muito bem, o Ostec é um programa que você dá aulas de forma gratuita, né, de programação. Eu assisti lá em Penedo uma aula de Python, assim, na verdade não assisti completa, mas eu vi, e eu já vi estudado Python e achei muito massa, porque é uma oportunidade. O Python, por exemplo, hoje é uma das línguas de programação mais utilizadas em aplicativos. Interação com a inteligência artificial. Exatamente, para ligar com a inteligência artificial. E aí você, hoje, aqui em Alagoas, tem isso de graça. E assim, eu até pensei, putz, isso aí não é nem valorizado pela turma, né? Quem disse? Vai conseguir uma vaga para tu ver. Eu já tentei colocar meus colaboradores aqui para fazer. A gente não trabalha com essa linguagem, mas a linguagem de programação, e aí fica a dica para você, ela desperta, assim, ela é disruptiva na cabeça de quem trabalha com a área de tecnologia. Então, aprender uma linguagem é muito boa, sabe? E aí, como foi? Surgiu essa ideia também junto na secretaria? Como é fomentado isso? Como é que a gente faz para poder participar? Diz aí qual o caminho. Eu acho engraçado, só um parêntese, Eric. A gente lança as vagas, divulga na rede social, abrimos vaga para Maceió, para curso de Python. Aí não dá 10 segundos e esgotam as vagas. Aí o pessoal nos comenta, isso é mentira, isso não tem, já fui lá e está esgotado. Porque a procura de fato é muito grande. Mas o Ostec ele nasceu de fato para resolver um problema do setor. O setor de tecnologia no mundo todo carece de mão de obra qualificada. Isso assim, no mundo inteiro, não só aqui em Alagoas, não só no Brasil.
Em todo canto você precisa de uma mão de obra qualificada, seja para programação, para cibersegurança, para diversas áreas da tecnologia, e não forma na medida que é necessário, que o mercado expande. Isso, de fato, é um limitador para todo o ecossistema, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, as pessoas tinham essa necessidade de expandir, não adiantava só entregar o centro de inovação, dizer, se instalem aí, pronto, cumprimos o nosso trabalho. Não é esse o nosso trabalho. Assim. A SECT, de fato, quer resolver o problema, criar as condições para o setor avançar. Não só para os empresários, mas também para quem queira trabalhar no setor da tecnologia. Então, o Tech nasceu para resolver essa dor, de formar profissionais qualificados para as empresas alagoanas. E nasceu lá atrás, com a plataforma virtual. Quando eu cheguei na SECT, tinha sido lançada há pouco tempo a plataforma, que oferta cursos EAD de tecnologia. Qualquer pessoa pode acessar o oshitec.al.gov.br e ter um conteúdo muito grande de cursos e treinamento na área de tecnologia, nessas diversas linguagens de programação, JavaScript, HTML, Python, Linux, o que você imaginar, você vai lá e vai ter à disposição. E, a partir dali, a gente sentiu a necessidade de tornar físico o processo, porque muita gente tem a possibilidade de acessar a plataforma virtual, cursar, mas algumas pessoas não têm nem a facilidade do acesso às máquinas e a uma conexão de internet, ou também não tem, às vezes, facilidade de cursar EAD. Eu, por exemplo, não sou muito bom em curso à distância. Eu prefiro estar no presencial ali, tirando dúvida com o professor. Eu não tenho disciplina, não. Pois é. Então, a partir dali, a gente começou a tornar físico o programa Oshitec com uma vertente também de interiorização, que era outra necessidade que nós sentíamos. Certo. O tema de tecnologia e de inovação ele não pode ficar só fixo aqui em Maceió. A gente precisa levar o interior às oportunidades também. Então, em março do ano passado, a gente entregou o primeiro laboratório físico do programa. Entregamos lá em São Miguel dos Campos, o primeiro. Um mês depois, mais ou menos, entregamos em Delmiro Gouveia. Um mês depois, em Santana do Ipanema. Algumas semanas depois, em Murici. Depois, em Penedo, no que você presenciou lá o curso durante o evento do Tract Penedo. Na sequência, entregamos o de Maceió, que está instalado lá no nosso centro de inovação. E, logo depois, o Intraipu. Então, nós já temos 7 laboratórios físicos. Em cada um deles já passaram, somando todos eles, de março do ano passado até agora, mais de 1.200 pessoas passaram por esses laboratórios, fazendo todos esses cursos, como você falou. Na plataforma virtual, mais de 6.000 pessoas já se cadastraram e cursaram. Então, isso é muito interessante para a gente, porque é um programa porta de entrada, por assim dizer. Um programa para quem não tem, muitas vezes, no interior especialmente, não tem a menor noção de tecnologia, conhece um computador, conhece o Windows, o Word, Excel e PowerPoint, muitas vezes, ou às vezes até nem isso, e se abre o mundo com a possibilidade que o mercado da tecnologia, com as opções que o mercado dá hoje em dia. Então, a gente tem casos de pessoas, por exemplo, de Cururipe, que não entendiam nada de programação, de desenvolvimento de software, de sistemas, e hoje trabalham para empresas de tecnologia em Cururipe, por home office, através do Oshitec, através da plataforma virtual, depois de algum laboratório, fez os cursos, submeteu o currículo no Oshitec Work, que é outra vertente do programa, e a partir dali hoje trabalham para empresa de tecnologia de fora de Alagoas, inclusive. Que massa, cara. Isso é bem interessante. Eu sou intrometido, que eu sou do Vegel, queria te dar uma ideia. É mesmo. Sou intrometido pra caraca, mano. Mas só pra Gessi. Gosta sempre de só pra Gessi. críticas, sugestões e ideias. Não, então, deixa eu te dizer. Eu tive agora... Acabei de vir de uma sequência de reuniões em São Paulo e fechei um serviço por lá, né? Eu tive uma reunião com a diretoria de um cliente do nível nacional e tive reunião com uma automação que a gente ia fazer em conjunto com uma empresa de lá do Pará. E depois eu aproveitei a minha ida lá, como eu estou pensando em abrir uma empresa por lá também, fui ver parceiros para poder fazer. E, cara, unânime, eu tive em 5 empresas, eu rodei 1.500 quilômetros em 3 dias lá. Rodei interior, fui Sertãozinho, Valinhos, Jaú, Ribeirão Preto, Campinas. Todo lugar que eu chegava, todo mundo dizia a mesma coisa. Cara, a maior dificuldade de hoje em dia é conseguir gente para trabalhar. É incrível, porque a gente sente também aqui na Connect, sabe? Então, não é difícil achar pessoas que compram uma vaga, mas que queiram trabalhar, ou seja,
peneirar talentos está cada vez mais difícil. Então a gente precisa fomentar cada vez mais o conhecimento, né? Isso. E aí eu falo como um cara da Pra fazer periferia. um filtro, bota gigante, né? O procedimento depois faz Sim, um filtro exato, para tentar aproveitar o pra máximo. aproveitar o máximo. E aí eu falo como um cara da periferia, filho de um sertanejo também, que o maior legado que meu pai deixou para mim, a maior herança foi o conhecimento. Então hoje eu quero perpetuar realmente isso aí. Na verdade, o que eu penso é isso, que a gente tem que entregar e deixar legado ao conhecimento. E aí eu queria dar uma ideia, de forma, eu sou intrometido, eu dou ideia ao secretário do Estado. A gente poderia fazer uma parceria com as empresas da secretaria e para poder a gente tentar fomentar mais vagas, e aí eu já me ponho como uma empresa parceira disso, que até se houver até uma necessidade de um investimento que não seja tão alto, que a gente possa fazer para poder fomentar mais pessoas capacitadas e a gente enxergar um pouquinho a tecnologia muito mais que aplicativo. Tipo assim, se a gente for para o âmbito industrial, que é o meu âmbito, tecnologia ela é muito vasta, ela vai da fiação, infraestrutura, né? Que eu lembro que quando deu a pandemia no 2020, até a Connect, a gente cedeu atendimento a hospitais de forma gratuita na época, porque eu disse assim, quando deu problema, eu conheço a infraestrutura da maioria dos hospitais aqui de Alagoas. Eu disse, meu amigo, os hospitais não estão preparados para isso, não tem infraestrutura, porque a infraestrutura é precária internamente. Então, a tecnologia ela vem muito mais daquele back-end lá, sabe? Então, tem lá uma infraestrutura, tudo mais, e a gente precisa de gente para trabalhar. Então, assim, se você me permite, de forma muito humilde, uma ideia de a gente reunir os parceiros, reunir empresas, que a gente possa também fomentar, divulgar o nosso conhecimento, fomentar mais pessoas para que a gente possa fazer uma seleção. Porque, por exemplo, no momento, aqui na Connect tem vaga. E a gente não consegue achar o cara que realmente queira trabalhar. Não é o cara que só compra vaga. E o turnover é alto, né? Porque muitas Exato. vezes a mão de obra chega e acaba não se mantendo. Mas eu vou dar até o Erickson uma ideia. Se ele entrar lá em yoshitec.al.gov.br, você vai ter um banco de talentos disponíveis Eu vou agora. para contratar. E o que é melhor ainda, pelo Yoshitec Work, você consegue contratar esse profissional, ele sendo qualificado, capacitado na cultura, na metodologia que as empresas, que tua empresa de tecnologia adota, e o Estado ainda paga 6 meses do salário dele, Ah, que massa, cara. enquanto você o forma. Na sequência, você absorve ele no seu corpo técnico por 12 meses. Isso é bem interessante, essa vertente do programa Yoshitec tem dado um resultado muito legal também. De todas as pessoas que entram no programa pelo Yoshitec Work, a gente tem uma taxa de fixação de 93%. Somente 7% saem do programa por algum problema. Desses 93, alguns saem porque recebeu uma proposta melhor no setor para receber mais, então está valendo, está dentro do programa. Mas 93% ficam nas empresas que eles entram. E muitas dessas pessoas entram sem nenhuma noção de tecnologia, seja tecnologia mais aplicada a desenvolvimento de software, ou seja mais de infraestrutura também. Algumas empresas, inclusive das que estão lá no polo, participam do Yoshitec Work, são empresas de infra, de segurança de rede, de serviços de nuvem, de infraestrutura infra mesmo, rádio de tecnologia. Então, isso é bastante interessante. Lógico, a gente precisa ampliar muito. A gente tem buscado e conseguiu algumas parcerias muito importantes. A Microsoft nos procurou para participar do programa Yoshitec, ofertando conteúdo. Bill Gates, queremos você aqui, irmão. Ofertando conteúdo para os formadores do Yoshitec. A Oracle também está participando do programa, ofertando conteúdo para o Yoshitec. Então, a gente está bastante feliz com esse... Tá farto, aproveita que o campo tá branco aí para, né, aproveitar essa fartura. De fato, é um trabalho de alicerce. O que a gente precisa agora é ampliar, intensificar, acelerar, escalar, de fato, para abranger cada vez mais pessoas. Eu acho que o trabalho do governo do Estado, especialmente em secretarias propositivas, a gente tem secretarias que são mais reativas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, precisam atender uma demanda mais urgente da população. Nós, lá na Ciência e Tecnologia, temos a possibilidade de ser uma secretaria mais propositiva. A gente vai propondo o que a gente acredita que seja, de fato, o melhor para o desenvolvimento do setor. Então, é, de fato, um trabalho de gerar oportunidades. Eu não vejo de forma diferente. Seja para quem quer empreender, todos os programas de apoio ao empreendedorismo que hoje rodam na secretaria, na FAPEAL, lá com o presidente Fábio também, seja o GDH Serviço, GDH Indústria, a aceleradora de startups que nós temos em Alagoas, a única aceleradora de startups é da SECT, é do governo de Alagoas, Centelha em parceria com o governo federal, Tecnova também. Então, se você quer empreender no mercado da tecnologia, o Estado vai lhe ajudar, vai
lhe fornecer uma metodologia técnica muito aprofundada, vai dar um prêmio, uma subvenção econômica em dinheiro para você estruturar a sua empresa, comprar equipamento, contratar pessoal, assessoria contábil, o que for. Se não quer empreender, quer trabalhar no mercado da tecnologia, o Oshitec lhe auxilia nisso. É uma porta de entrada fantástica para o mercado da tecnologia. Eu acho que vale muito a pena quem quer participar, quem quer aprender, quem quer ter essa oportunidade, visita o nosso site, procura a secretaria, eu acho que vale muito a pena. E esse canal de vocês, eu acho que quero até agradecer o convite, ajuda muito nisso também, na divulgação desse processo. Estou vendo aqui no site, viu? Tem vaga aqui, ó, programador back-end, marketing digital. Não sabia, por isso que eu falo que o mais importante que a gente pode divulgar é realmente a informação, porque nem sabia disso aqui. E já quero ser uma empresa parceira nesse processo. Porque realmente lá em São Paulo existe um hábito que um pouco diferente daqui de Maceió, que as empresas colocam na porta. Precisa-se de soldador, precisa de eletricista. E eu passei por muitas empresas que eu fui nos centros industriais, Sertãozinho, de Jaú, de Valinhos, e tinha lá, precisa. Aí eu fiquei, poxa, que contraste, né? Um país onde tem um desemprego tão alto como o nosso, uma desigualdade aí nesse processo, que é uma luta de tentar criar oportunidades, e a gente tem tanta vaga de emprego, eu fiquei, caramba, não entendo. Aí eu perguntava pro cara lá dentro da indústria, bicho, como é que, por quê? Qual é a dificuldade dele? Ó, dificuldade é realmente não é encontrar gente para fazer o trabalho, é gente que queira trabalhar. Porque o pessoal vem aqui e tal, só que depois de 3 meses já não quer mais. Caramba, é mesmo. Então, talvez essa parceria com o governo possa realmente a gente ajudar em peneirar, né? Já os meninos do Vegel. E assim, a preocupação também do mercado, né? Esses dias mesmo eu vi o Itaú desesperado, assim, lançando um curso, quase que dando bolsa, quase que o cara entrar na fase. A Oracle também está fazendo muito essa estratégia, tipo, chegou na fase 2, o cara já contrata ali, já absorve aquela mão de obra. É uma carência real, assim, especialmente, pode ser geral, mas falando especialmente no mercado da tecnologia, sei lá, alguns estudos apontam que o país hoje precisa em torno de 400 mil pessoas por ano no setor de tecnologia. Sim. E forma, sei lá, 60, 70, 80 mil. Então é uma carência gigantesca, profissional disputado a peso de ouro. Eu sei que lá no Polo, por exemplo, a gente tem empresas que um desenvolvedor sênior, por exemplo, recebe muito mais do que o CEO da startup. O cara paga porque não pode perder o desenvolvedor, porque não consegue contratar de novo outros no mesmo nível, com o mesmo grau de experiência. Então a gente só vai resolver isso massificando a formação. Eu vi até uma história inusitada que o cara tá recebendo 30k, meu irmão, no mercado hoje, porque assim, chegou num padrão de excelência. É igual o cara o Marcos com 30 aqui mil no conto e tipo assim, o cara super infeliz. Quem é que mais recebe aqui do Potência? Hã? Quem é que mais recebe? É o Marcos. É o Marcos. É o único que recebe. Mais que o CEO, o fundador, o cofundador. Ele tem uns botões ali que só ele sabe e ele retém esse conhecimento. A gente não pode fazer nada. Aí, tipo, o cara recebe 30k, né? Assim, super infeliz também, porque meio que, assim... Porque também absorve o tempo, né? É uma tecnologia e tem que ter uma entrega, não é... Assim, tem uma responsabilidade muito forte dentro desse processo. Não são só flores. E é muito desafio, né? Então, muitas vezes a galera também não tá... Aí, mais uma vez, né? A galera fica pulando de empresa em empresa conforme a comodidade da função, muitas vezes administrando carga horária. Mas esse cara, tipo, só tava trabalhando 3 dias na semana e já tava infeliz, mano. Tipo, o cara querendo achar o propósito de vida, quando profissionalmente ele já tava resolvido, né, aquilo. Mas, Silvio, a gente sabe que também você já passou por outras secretarias, né, outras partes, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, Secretaria de Pesca e Agricultura e tal. E, na verdade, a primeira vez que eu conheci o Silvio, né, o secretário Silvio Bulhões, foi na pandemia, né, quando o governador Renan Filho, na época, carinhosamente mandou um direct ali, uma mensagem, bicho, o que é que tu está precisando? Verdade. Antes das SEMAS, inclusive. Antes das SEMAS, antes. E aí, 2020, né, a gente acho que foi em abril, maio de 2020, e ali ele disse, bicho, liga lá no Silvio, vê o que a gente pode ajudar e tal. Então, assim, sempre muito solícito. Eu lembro você aqui, viu, ministro, também, para bater um papo aí. Acho que é muito bom ver Alagoas, né, evoluindo em todos os espaços, assim.
e muito bem representado. E ali chegou lá no Silvio, né? Super solista, um cara, eu gosto demais de você não sabe não, mas a minha fofoca é do bem com você, assim, que quando o cara é gente boa, a gente reforça, né? E também a competência, que o Silvio é muito rápido, né? Ele estava no desenvolvimento social, lá na agricultura ali, agora na ciência e inovação, né? Na ciência e tecnologia. Mas Silvio, olhando assim, também um pouquinho da tua experiência lá na parte social. A gente sabe que Alagoas hoje tem os seus desafios ainda, né? E o diagnóstico social de Alagoas é um grande desafio, Sem dúvida. né? De desenvolver o IDH do Estado. A gente sabe que a fome ainda assola um dado desafiador para o Estado. A gente sabe também no campo educacional, né? A gente precisa evoluir muito. A gente sabe que o poder público e eu como gestor, é muito bom você estar como cidadão e só sarrafar, né? Meter-lhe o pau. Mas a gente sabe que algumas transformações é a médio e longo prazo. E não dá para resolver do dia para a noite. Mas na tua análise, dentro da tua experiência social também, hoje como é que você percebe Alagoas, dentro da tua experiência, contextualizando um pouquinho do que você passou lá, olhando um pouquinho para o Estado, se você vê também alguma evolução, algum desafio que precisa ser superado, qual o teu diagnóstico? E fala um pouquinho da experiência também. Eu conheci Carlos Jorge, como ele falou, nesse episódio. Eu acho que a gente estava... Primeiro que eu estava há 10, 11 anos na agricultura, sim, né? Sim. Minha área de formação, inclusive. Sou zootecnista, formei lá em Santana, inclusive. E aí, depois de 10, 11 anos, assumi um período como secretário lá da agricultura, um desafio que o nosso agora ministro Renan Filho me deu. Depois de uns 7, 8 meses, por uma composição política, ele falou: Silvio, tu vai ter que assumir agora a assistência social. Caraca. E, pô, não tinha nada a ver com a agricultura, né? Mais um público parecido e tal. Disse, vamos, governador, vou negar um pedido, vamos lá. E aí fomos para a SEADES, na época. 2 meses depois, estourou a pandemia. Caraca. Pô, que já era um desafio muito grande assumir a SEADES, né? A gente foi para lá com a missão de conseguir concretizar o programa Cartão Cria, o Cartão Criança Alagoana. Aí veio a pandemia, uma luta, um desafio ainda maior, a necessidade de assistência social como o mundo nunca viu. Sim. Carlos, eu acho que chegou na pandemia na Cenas ou já estava? Cheguei no final, no meio para o final, né? Porque 2021 ali no início já estava arrefecendo. A vacina não tinha chegado ainda, até estava saindo, mas tinha algumas prioridades, né, dentro do Ministério da Saúde. E aí o cabo apanha que nem menino, porque muitas vezes, né, o servidor pensa que é uma decisão do gestor, mas a gente sabe... chora, a mãe não vê, né? E aí a gente sabe que é uma definição do governo federal, mas a gente super entendia a aflição do servidor, né, porque foi uma pandemia que foi uma tragédia de verdade, mas de muito desafio, assim, da complexidade que você tem que tomar uma decisão altamente resiliente, porque todo mundo... E que referência, né, tomar? Porque normalmente a gente toma uma decisão com base numa referência. Qual a referência você vai tomar nesse momento? Cadê não tinha a referência? A última pandemia que teve foi na década de 1800, sei lá. Pois é. Então, tipo, e aí? O que fazer aqui? Entendo, realmente. Então a gente teve uma luta muito grande ali na assistência, mas a gente conseguiu fazer muita coisa também, assim, o suporte à população mais carente, seja... A gente fechou os restaurantes populares para atendimento ao público e destinava 100% da produção para projetos sociais. Frei João... Lá no Manda Ver. Lá no Manda Ver também, a gente entregava as quentinhas, eu acho que 1.500 quentinhas por dia eram distribuídas só do restaurante lá do Benedito Bentes, cestas básicas. Eu lembro que no início da pandemia nós entregávamos 50 mil cestas básicas por semana, assim, na primeira leva de entrega. Foi uma operação de guerra, é verdade. Gigante, assim, sem dormir, uma logística muito complicada também. Nós firmamos com o Itaú também, com a Fundação Itaú, uma parceria. E lá no Benedito Bentes também nós montamos um centro de referência e acolhimento social, que era para aquelas pessoas que testassem positivo e não tivessem onde fazer o isolamento, elas faziam lá, com 5, 6 refeições por dia, com assistente social, enfermeiro, médico à disposição. Um projeto que foi 3 meses rodando, que foi naquele auge da pandemia ali, que deu um resultado muito bom, especialmente para a população de rua, que era o que mais sofria, de fato, com esse processo. Sim. Então, a gente... com o corpo técnico, acho que esse foi o grande diferencial. A SEADES tinha uma equipe técnica muito qualificada, muito experiente, que deu suporte para que a gente só entregasse a capacidade de gestão para resolver esses problemas.
Até porque o conhecimento técnico aprofundado quem tinham eram eles, os assistentes e as assistentes sociais. Mas foi um desafio muito grande assim que me fez crescer muito também, especialmente esse período da pandemia. Quando a pandemia começou a arrefecer, a gente conseguiu lançar o Cartão Cria, que é ainda o maior programa social de transferência de renda executado a nível estadual, com exceção do Bolsa Família, é o Cartão Cria. Hoje ele atende a cerca de 150 mil famílias em todo o estado, com foco na primeira infância, que indo um pouco na direção da tua pergunta, Carlos, eu acho que é um dos principais pontos que o governo do estado está atacando, desde a gestão do governador Renan Filho, da primeira-dama Renata Calheiros, e que o governador Paulo tem tocado com uma pauta ainda mais aprofundada, os investimentos em primeira infância que vão de educação, de saúde, de assistência social, acho que são um caminho para a gente sair desse cenário que Alagoas já vive há bastante tempo, da fome, da baixa renda, dos índices de desenvolvimento humano abaixo do que todos nós aqui esperávamos. Então, esses investimentos em educação, com cartão Escola 10, com Vem Que Dá Tempo, com todas essas ações, esse pool de ações que a educação está tocando, são também um grande canal de transformação. A gente não vai transformar o Estado, como também o Brasil não vai ser transformado, se a gente não fizer um investimento sério, maciço e com foco em educação, em todos os níveis. O Estado está construindo 200 creches, é o maior investimento em creche que o Estado, que talvez até alguma unidade da federação já tenha feito. Isso vai gerar 40 mil vagas de creches só nesse primeiro investimento. Isso gera também muito emprego e traz recursos de fora. Porque à medida que o Estado entrega a creche ao município, o município habilita ela ao governo federal, e o governo federal é obrigado, constitucionalmente, a fazer o repasse desses recursos para os municípios. Isso, cada creche dessa gera emprego. Então, eu acho que só nessas 200 mil creches, algo em torno de 8 mil empregos serão gerados. Então, você vai educar as crianças desde a primeira infância, você vai alfabetizar na idade certa, você está ofertando todos os estímulos e condições para que elas estudem, com bolsa, com auxílio conclusão, com auxílio grêmio, com tudo para que elas se sinta parte do processo nas escolas e que elas tenham condição de educarem na idade certa, saírem das escolas qualificadas para irem para o ensino superior, que também tem sido muito apoiado pelo governo de Alagoas, talvez como nunca tivesse sido. Não só a Universidade Federal, mas as universidades estaduais também vivem um novo momento. Então, com o apoio em saúde, com a rede pública sendo ampliada de uma maneira como também nunca foi, construção de novos hospitais, Hospital da Criança, Hospital do Coração, Regional da Mata, Regional do Norte, Regional do Alto Sertão, Hospital da Mulher, Hospital do Idoso que vai ser construído. Então, um pool de ações que envolve saúde, educação, assistência social, investimento em formação pessoal também, que a gente participa muito ativamente lá na SECT. Esse conjunto de ações eu tenho certeza que no curto prazo vai transformar a nossa realidade e vai melhorar muito os indicadores sociais e o índice de desenvolvimento humano do nosso Estado. Muito massa. Eu acho que eu gosto muito dessa área de inovação, né? Além da parte você atende ciência, tecnologia e inovação dentro da SECT, né? E aí ciência, putz, é muito abrangente. Tecnologia tem uma rotatividade muito grande, mas eu gosto muito do tema inovação. E aí o que acontece? Por quê? Porque inovação ele é o mundo e muitas vezes a gente liga de forma até que eu acredito que seja errada a inovação diretamente à tecnologia. E aí tipo eu tenho um dado aqui que o prendedor de roupa ele foi escolhido entre as 100 maiores inovações do mundo por um jornal inglês. E ele foi um item criado em 1700, que houveram modificações, mas a essência é aquela, né? Você abre, apertou aqui, abre, solta a roupa, ele prende a roupa. Então, inovação é muito mais que tecnologia, ou seja, inovação é muito mais. E aí a gente falou muito da pasta da secretaria, o arquiteto, coisa muito bacana, mas a gente também gosta de saber, por trás do secretário existe o Silvio, né? E aí que é pai, que é filho, que é amigo, e você, como é que você lida com como é que é o seu processo de inovação, de criatividade, como é que você lida diretamente com isso? Que pergunta, né?
Vamos sair da área Quando técnica. você para pensar assim. Não, vamos sair da área técnica assistindo agora. No Gabi, seu, no seu dia a Gabi dia. De Gabriele, frente com né? Gabi. Tá muito boa essas perguntas do Erickson, Marquinhos. Sou eu que tô fazendo sozinho, pô. Ó. Mano, o sanduíche. Olha, quem que tá desenvolvendo as minhas perguntas? Por isso que esse Chat programa tá GPT, mais é. inteligente agora, é como é. Eu Um processo inovador. processo inovador. A gente tá falando de inovação e tecnologia. Boa. Mas eu gosto muito de quando a gente. Sempre que a gente tá gravando aqui, a gente sempre traz o personagem. Muitas vezes quando é político, por exemplo, personagem político, a parte que ele trabalha, o trabalho que ele desenvolve, tá, mas beleza, aí vamos quebrar isso aí. Eu gosto de ir para a pessoa também. Ser humano, né? Cara, para mim tem sido um processo de reinvenção, na verdade, né? Porque eu me mudei de Santana para Maceió para trabalhar no estado já. Eu recebi um convite, não um convite, vim participar de uma seleção para entrar na SEAGRE como assessor técnico em 2008. Então passei na seleção, comecei a trabalhar lá. De assessor técnico eu virei diretor e de diretor superintendente. E trabalhando sempre na área técnica, executando projeto, gerindo convênio, essas coisas. Nada de frente, sempre de bastidor, né? No dia a dia, trabalhando. E aí, do nada, literalmente, o governador liga, preciso que você assuma a SEAGRE. Processo de transição, ex-secretário de SEAGRE. E para frente é muito mais complicado. O dia a dia é bem mais difícil do que você está fazendo. Sim. Você cobrar que façam, você gerir. Para mim, naquele momento, foi muito difícil. Passei uma semana sem dormir. Isso foi numa segunda-feira. Na sexta, eu digo, eu não quero. Não quero, não dá para mim, não é meu perfil, arrume outro, me deixe quieto aqui só fazendo. Não vai ter que tocar, vamos ficando. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. Tudo, a falar em público, de como se portar numa reunião, de como conduzir uma reunião, de como pautar o governador, de como lidar com o meio da política. Eu sempre gostei muito de política, mas de acompanhar de fora, não de participar de dentro. E eu não falo nem de política partidária, de voto, de nada. Do dia a dia da política administrativa institucional, por assim dizer. Então, tive que me reinventar de técnico para secretário. Já foi uma luta gigante, assim, interna, para lidar com isso. E aí vem a mudança de SEAGRE para SEADES, de agricultura, que a vida toda mexendo nisso, que estudei isso, que tudo que me formei, para assistência social, que era muito distante do que eu sempre lidava. Foi um desafio também gigantesco. Processo de inovação interna. Um processo de inovação, de desenvolvimento, inclusive, interno, né? Você saber lidar com esses desafios, eu acho que isso é muito importante. E até precisar, eu acho que isso é muito do que a gente vai aprendendo. Você não sabe até onde você pode ir, até ser testado, ser forçado a superar um limite ou uma adversidade, né? Não que seja uma adversidade ruim, mas é um desafio que lhe impõe ter que acessar determinados departamentos internos que normalmente na sua zona de conforto ou algo assim você não teria. Então foi de fato um processo muito muito interessante que me ajudou a crescer muito também e para essas áreas diferentes e de lá também para ciência e tecnologia, que confesso o que eu conhecia da área é muito mais voltada à academia, à ciência, à pesquisa do que a parte de tecnologia e inovação, que conhecia como qualquer pessoa, de acompanhar matérias, entrevistas, ler sobre, mas algo muito superficial. E a partir daí força também a você estudar, procurar conversar com quem entende muito do processo. Você citou o Jean Paul. Jean Paul é um dos meus maiores conselheiros nesse processo. Converso muito com ele sobre tudo, sobre a secretaria, sobre a nossa atuação lá, sobre a atuação do governo, sobre os próximos desafios. Eu sou muito inquieto nisso. A gente lança um programa na secretaria e começa a dar certo. Eu já estou pensando o que a gente pode fazer depois, porque é algo que não pode parar, principalmente lá na SECT. Se a gente fala tanto em inovação, em transformação, não vai ser mesmo sempre os programas que vão resolver o processo. A gente conversa muito com o Jean, de posicionar a secretaria, especialmente numa pauta de desenvolvimento econômico. A gente fala de ciência, de tecnologia, de inovação, mas se isso não tiver um viés com foco em desenvolvimento econômico e social, não fez nada. A gente está tratando de meio, não de fim. A gente é um meio para que se promova isso. Então, todas essas mudanças, eu acho que força muito
esse processo de transformação. E você falou família, filho, aí todo mundo vai a reboque, né? Tem que aprender a lidar com esse processo, com as ausências, com os estresses, com alguns momentos de maior ou menor aflição, que por conta do trabalho, isso seja no setor público, no setor privado, você passa por isso. Você me falou que está ampliando para o Pará, vai ampliar para São Paulo, isso gera também uma ausência para a família, você tem que lidar com isso, a família tem que lidar com isso. Isso é natural e é um processo de crescimento, né? Por um bem maior, por assim dizer. A gente trabalha no governo, trabalha para a população, para entregar à sociedade melhores condições. Eu acho que todo mundo entende e tá junto nesse desafio. Meu amigo, estamos aqui no Potência, que toda vez está me dando um delay. Não aqui. lembro, né? Potência Cast, um oferecimento da Conect Automação, a melhor empresa de automação do Brasil, está aqui em Alagoas, Maceió, em Ananindeua, né? Assim, né? Aprendi. Depois já tem uns 50 programas que ele fala errado, aí agora ele fala o nome da cidade errado. Lá no Pará, e a gente fica muito feliz aqui. Estamos hoje com o nosso querido secretário Silvio, da Ciência e Tecnologia agora, mas já passou por muitas pastas também. Vou rasgar cedo aqui. O Silvio, eu admiro pra caramba o seu trabalho, tá? Falando top, muito véio. sério mesmo. Eu sou empresário há 11 anos aqui em Alagoas, há 10 anos aqui em Alagoas, e eu trabalho diretamente na área de tecnologia, só que na área industrial, que é um pouco mais afastado dessa parte de aplicativos e que a gente visualiza lá dentro do Centro de Inovação. Mas eu nunca ouvi tanto se falar da Secretaria de Tecnologia como eu escuto na sua gestão. Sim, e aí, tipo, eu me aproximei, inclusive, muito mais assim de conhecer a Secretaria, de conhecer toda a turma assim, que está envolvida com isso, muito mais graças à Sect também. Então, cara, é por isso que eu gosto de conhecer a pessoa por trás. Que você imagina que o cara é um cientista da área de tecnologia. Então, isso mostra, inclusive, a competência que a gente pode ter, mesmo sem ser da área. E aí eu vou abrir um parênteses. Eu sou um cara que comando hoje 3 empresas de engenharia. Nós somos 3 empresas já no grupo. E eu não sou engenheiro. Eu estou fazendo engenharia EAD agora, inclusive. Estou no 5º período, inclusive tenho que fazer minhas provas esse mês. Meu Deus, sem tempo de estudar. Mas, assim, e por que eu estou fazendo engenharia? Eu não fiz antes porque eu sempre viajei muito, né? Quem conhece Alagoas sabe que Alagoas é um país que tem poucas... É um estado que tem poucas indústrias. A gente depende muito de usina de cana-de-açúcar. Foi onde a gente nasceu, inclusive. A Conect nasceu atendendo usina. Foi o nosso maior know-how por muitos anos. E aí, quando chegou numa etapa que a inovação é um ciclo infinito, lembra que eu falei isso? Profundo, viu? Profundo. Inovação é um ciclo infinito. E para que a gente consiga inovar como empresa, chegou um momento que eu disse, tem que sair de Alagoas, porque a gente não tem tanta indústria aqui. Aí fui para Recife. Aí Recife é uma concorrência absurda. Só porrada. Deixa eu respirar um pouquinho. Aí consegui, mas aí a gente atende hoje Recife, Aracaju, Sergipe, no Maranhão. E aí que a gente chegou no Pará e para muito negócio, a gente fomentou uma empresa lá. E aí o que acontece é que tem muitos desafios, sabe? Todo esse contexto aí. Ecossistema, né? De conseguir lidar. E hoje eu vejo que a secretaria ela tem dado um apoio muito grande. Assim. Quando eu vi o Oxitec, eu fiquei maravilhado. Caramba, que sacada, né? Da secretaria em fomentar realmente o que se precisa no mercado. Verdade. E aí você está de parabéns, cara. Viu? Obrigado. E, de fato, assim, a gente está nesse processo, e o foco do Centro de Inovação, da Secretaria, a gente está focado em desenvolvimento de aplicativos somente, de software, de sistema. É, de fato, de, através da tecnologia e inovação, promover o desenvolvimento. Isso é ponto. Seja através do empreendedorismo inovador, através da economia criativa, ou através de um processo de reindustrialização ou de expansão do parque industrial aqui do nosso estado com foco em tecnologia. Ou então que a gente dê suporte às empresas, às indústrias que estão aqui nesse processo de inovação. Pra você ter ideia, ontem eu recebi lá na Sect um grande amigo, lá do Sertão também, de Olivença, de Santana, o pessoal da ACADEAL, da Associação de Distribuidores aqui de Alagoas. Tem as maiores empresas de distribuição daqui do estado associadas à associação, o Almi, o presidente, tratando de como a secretaria pode auxiliar no processo de transformação dessas empresas. Entendeu? Então, a gente está com essa preocupação, a gente tem esse processo de aproximação do setor.
A Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio é muito próxima da gente, inclusive, a secretária Carol. A gente tem uma atuação conjunta e paralela para que... É uma pauta em comum entre desenvolvimento, ciência e tecnologia. O CONEDES, inclusive, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, que pauta todos os incentivos fiscais, locacionais para as empresas que hoje vêm aqui. A gente compõe o conselho, a secretaria tem lá um assento, a gente está sempre batendo na tecla. Jean Paul é um dos que cobram muito que as empresas de tecnologia tenham assento. O governador Paulo Dantas já se comprometeu da CESP ter um assento neste conselho para que a pauta de tecnologia, e quando eu falo em tecnologia, de novo, não somente em software, em aplicativo, mas tecnologia que permeie todo o desenvolvimento econômico do Estado seja pautado lá, para que essas empresas também façam investimentos em tecnologia aqui em Alagoas, gerando emprego, gerando renda. Então, é uma pauta macro que a gente tem se preocupado e tem tentado implementar. Lógico, fazendo o trabalho de base para formar o pessoal, formar os empreendedores, dar oportunidade a todos que queiram empreender, possam fazer isso com o suporte do Estado, mas também tentando integrar os que já estão consolidados nesse processo e que querem transformar de alguma maneira o seu negócio para que gere ainda mais oportunidades para as pessoas aqui, com novos empregos, com novos tipos de negócio, inclusive, que têm surgido à medida que esse processo avança. Então, é um processo contínuo e repetitivo, inclusive, de bater nas portas, apresentar o que as empresas alagoanas fazem. Eu brigo muito que o Estado tem que contratar aqui, não faz sentido também a gente fomentar, investir. O governador já entendeu isso. Na verdade, ele quem puxa esse propósito. Pô, a gente investe tanto, Alagoas é um dos estados que mais investem com recurso próprio em ciência, tecnologia e inovação no Brasil como um todo. E é visível isso aqui. Nós somos o sexto do país, por exemplo, com dados lá de trás, quando a gente nem estava investindo tanto. Você imagina agora. Quando sair os próximos rankings, a gente vai dar um salto muito grande. Top 3, então, não faz sentido. O governador até falou isso em outra reunião com o setor. Não faz sentido a gente apoiar tanto se na hora de comprar a gente vai comprar fora. Uhum. A gente tem que comprar aqui o que dá para comprar aqui, de tecnologia, de contratar profissionais qualificados para isso. Então, é um setor que a gente acredita muito que, de fato, vai ser uma das molas propulsoras do desenvolvimento econômico e da promoção da melhoria social nesses próximos anos. Você falou em desenvolvimento social e eu estava lembrando aqui de um dado aí nosso aqui da empresa. A gente faz um mapeamento de negócio, né? Sempre para poder saber onde é que a gente vai atuar. E o maior investimento agora, no último ano, a nível Brasil, de tecnologia, tem sido em saneamento básico. Isso. Por quê? Tem um marco aí de saneamento rodando e o Brasil está focado. A Alagoas é pioneira, inclusive, né? Cara, verdade. Inclusive, sim. A gente fez essa ETE Caçadores, aqui perto do Exército. Todos os painéis daquela ETE foram feitos aqui pela Connect. E a gente é um case, inclusive, hoje, nacional. Nós somos integradores Siemens, que é uma marca multinacional, né? Uhum. E aí, hoje, a única estação elevatória que tem produtos todos Siemens está aqui em Alagoas. Hoje a gente foi até referência a nível nacional para Siemens e tudo mais. Os caras entraram em contato comigo. Bicho, como é que tu conseguiu fazer isso? Eu sou do VGEL, pai. Os caras, vocês chegaram lá, tiraram outra marca, eu disse, não, vamos tirar o projeto. E a gente acabou de fechar. Hoje nós fechamos. Vai ter uma estação elevatória de esgoto também completamente de Siemens e com 100% Connect lá no Pará, pela Cozampa. A gente fechou hoje, né, Marcos? Isso é um dado recente, foi fechado agora no final da tarde. Eu passei tarde toda em reunião com o cara aqui por vídeo e áudio, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí o que acontece? Tem muito a ver com a pauta do que tu está falando. Muitas vezes a gente traz a tecnologia para aplicativos, tal, comprar comida no aplicativo, fazer design gráfico, mas existe uma tecnologia aí, cara, tá rodando em tudo que é lugar. Saneamento básico é o que mais se aplica em tecnologia, né? Infraestrutura hoje em dia. Abastecimento de saneamento, por exemplo, com redução de desperdício, monitoramento de vazamento, com IoT, por exemplo. Sim. Com machine learning, aprendizado de máquina, com inteligência artificial para identificação de possíveis desperdícios, desvio de água, de energia. Isso tudo, em todas as áreas, na verdade, é automação industrial, um processo gigantesco. A gente tem, inclusive, lá no Polo, um dos laboratórios da Universidade Federal, dos maiores laboratórios de tecnologia da UFAL estão instalados lá. O ED, por exemplo. O ED e o Lacan são dois grandes laboratórios de tecnologia, eles juntos devem ocupar e empregar cerca de 400 pessoas. Caramba! É gigante. Os dois juntos devem ter um faturamento
investimento de empresas privadas em desenvolvimento de tecnologia aqui em Alagoas de 150 milhões de reais por ano. É algo muito grande que às vezes a gente não tem nem essa noção. E eles trabalham para empresas gigantes do mundo inteiro. Por exemplo, o ED desenvolveu recentemente, foi premiado, inclusive. Eu falo para o pessoal de lá, eu digo, eu conto isso em tudo que é lugar. Mesmo. Um dia que você mudar a história, que ficar sem graça, você me conta em outro, porque essa eu conto em tudo que é lugar. Eles desenvolveram um software com inteligência artificial para uma babá eletrônica da Huawei, que é uma multinacional chinesa gigantesca do setor de tecnologia, que ela consegue identificar pelo choro do bebê se ele está com cólica, se é fome, se é manha, o que é. E isso foi premiado lá fora, premiado aqui também. É uma tecnologia desenvolvida pela UFAL, pelo laboratório da UFAL, pelos técnicos daqui de Alagoas, com um apoio e investimento do governo de Alagoas, estão instalados lá no polo. São histórias que a gente precisa contar, porque às vezes fica muito distante. Eu senti muito isso quando eu cheguei na SECT, que é uma pauta muito abstrata, muitas vezes, para quem não é do ramo, para quem não é do setor. Fica falando em tecnologia e inovação, parece filme, parece coisa de TV e tal, mas não é algo palpável. Por mais que você use telefone todo dia, use aplicativo todo dia, não é algo que esteja perto do seu dia a dia. Muitas vezes essas coisas são desenvolvidas aqui. A gente tinha um contrato também não um contrato, uma parceria com com uma fundação holandesa chamada Bernard Von Leer. Estava até na SEADES na época que a gente iniciou essa parceria para o CRIA. E eles propuseram na época, a gente propôs, eles aceitaram a ideia, vamos lançar um canal de comunicação do CRIA. Eles compraram a ideia, vamos fazer aqui, a gente desenvolve e entrega a vocês. Chamava o WhatsApp do CRIA, inclusive rodou, a gente está retomando. Disparo de mensagens e comunicação para coletar informações do bem-estar da criança, da mãe, do acompanhamento que gere dado para gerir o programa. E uma dificuldade muito grande, a partir do momento que eu cheguei na SECT, para conseguir conversar com os desenvolvedores, porque depois eu ia receber esse sistema, ou pelo menos ter que apontar o norte para esse sistema operar aqui no Estado. E uma dificuldade para conversar com os programadores, com os desenvolvedores. Chegou a um ponto que eu disse, eu não consigo falar com o pessoal, eu preciso que vocês me coloquem em contato com a empresa, pelo menos com os desenvolvedores sêniores que estão fazendo isso. Aí me passaram o contato da empresa. Quando chegou o contato, eu vi da UEN, que estava lá no polo. Não é possível, a gente saiu daqui, fechou uma parceria na Holanda, da Holanda eles contrataram a fundação de São Paulo, o cara contratou a empresa que estava aqui, era melhor ter ido direto. Aí fui lá, bati na porta e disse, vamos resolver nós dois, é melhor. Daniel, na turma toda. Tem um mercado assim, muito interessante aqui. Mas, assim, eu acredito também... Ele está chegando no final já, quase. No final, minutos porque finais. Porque o assunto é muito bom. Quando o assunto é bom, a gente vai passando, que a gente vai nem percebendo. Mas dentro desse setor também você deve encarar muitas frustrações também, né? A gente contou aí os resultados que você consegue trazer com a luta, mas também eu acredito que deve ter um lado que puxa para o outro lado aqui, né? Como é que você lida com essas frustrações? Acho que normal, a gente tem trabalhado muito com trabalho, tentando reverter, tentando buscar um caminho alternativo. É natural do dia a dia, na vida, né? No trabalho mais ainda. Você tenta fazer alguma coisa, algum projeto que você acredita muito, muitas vezes, que vai acontecer, ou que vai acontecer no tempo que você espera. O governo tem um rito próprio, é tudo muito burocrático, por mais que o governador queira fazer rápido, que o secretário queira fazer rápido. A burocracia de poder público impõe muitas coisas, então às vezes isso atrapalha. Você se compromete com ajuda, com algum projeto, com algum negócio, com alguma empresa e não consegue cumprir por conta disso. Frustra, deixa chateado, mas eu acho que é também um combustível para que você possa trabalhar mais para resolver isso, buscar caminhos alternativos dentro, lógico, da legalidade, da transparência, para que possa cumprir o que você faz. A frustração é natural da vida. Não tem como se abater com isso. É natural, você fica triste, se abate ali um períodozinho, mas depois tem que usar como motivação, como combustível para resolver o problema e ir atrás. É fácil fazer, é assim a vida toda? Não, dá para... É bom falar, é bonito falar, mas às vezes dá trabalho. O Carlos sabe muito bem disso, é um grande motivador. Acompanho muito o trabalho de vocês também nesse sentido. A gente busca superar as adversidades com trabalho. Eu acho que esse é o grande motivador, o grande combustível. Top. E é isso. É isso, meu amigo. Nós tivemos aqui o Silvio Bulhões, um episódio muito massa. Vou
você que trabalha na área de tecnologia ou seja apenas um incentivador dessa área, vale muito a pena assistir isso aqui, tá? Pega esse corte, Marcos, solta aqui nas redes sociais, vale muito a pena você assistir o episódio que a gente gravou aqui com o Silvio Bulhões, porque a gente não falou só sobre tecnologia, mas sobre fomento, sobre vagas. Eu aprendi, inclusive, como empresário, como capturar aqui, como captar talentos dentro de uma plataforma do governo, que é o Stack Work, né? Tem o Stack Lab, não é isso? Também tem uma plataforma para você que quer se desenvolver. O Silvio Bulhões ele está nas redes sociais como Silvio Bulhões Azevedo, lá no Instagram, tá? O cara é sertanejo, presidente da Consect Brasil, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de Alagoas, oxitec.al.gov.br, você confere isso aí também. Boa. Eu sou @Erickson Henrique, @Carlos Jorge, o embaixador, não, Carlos Jorge o quê? Embaixador. Carlos Jorge, embaixador. Esse cara muda de Instagram, meu amigo. Eu mudo de função, pô. Mudo. Na verdade, o Gustavo Lima inspirou em mim, né? Porque Foi. Desde 2016 que eu uso essa nomenclatura. Foi, verdade. Aí. Gustavo Lima Aí fui pra copiando o cara. Pública. Passou no Vegel, o Gustavo Lima passou com o avião dele em cima do Vegel, aí olhou assim. Só, eu vou copiar. Carlos Jorge, vou copiar agora. Gustavo Lima, queremos você aqui, irmão. É isso aí. E é um estado, e nós falamos aqui de Alagoas, você que acompanha a gente aí de todo o Brasil, ou nos escuta pelo Spotify, esse estado forte que é Alagoas, que vamos dominar o mundo aí, do Vegel para o mundo. Silvio, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Carlos, obrigado pela paciência, pelas dicas aqui. E se você quiser se despedir para o público, essa é a hora. Eu quero agradecer o convite. Eu acho que, primeiro isso, quero agradecer o convite do Erickson, do Carlos. É uma grande satisfação. Eu estava dizendo que participei de um teste, de uma participação do podcast lá no Track do show. Bem legal também. Então, agradeço muito, vou estar sempre à disposição. E eu acho que a Secretaria, o Governo de Alagoas está à disposição. Todos que queiram, confere as redes sociais, @SectAlagoas, @Governo de Alagoas, para acompanhar tudo isso que a gente está falando. Perfeito. A gente fala de muitos programas, de muitos projetos, mas é só ir lá acompanhar e ver de fato como participar e como receber todos esses benefícios do Governo de Alagoas. Alagoas tem crescido pra caramba. Tamo junto. A gente tá em boas mãos. Pois é, você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.